Boa noite a todos. É com imensa alegria que nos reunimos em mais um trabalho espiritual do TCE Recanto de Interlagos. E como é de costume, eu os convido a pegarem um copo ou garrafa com água para que sejam fluidificadas pela equipe espiritual, colocando o lenitivo, o remédio necessário para cada um de nós. Que a doce e serena paz do nosso Mestre Jesus nos envolva. E vamos buscar um lugar de recolhimento interno para fazermos a nossa prece. Vamos fazer algumas respirações profundas, buscando um relaxamento de corpo. E vamos deixando de lado tudo aquilo que nos envolveu no dia de hoje. Aqueles que quiserem podem fechar os olhos para uma maior concentração. Vamos elevar o nosso pensamento, buscando a doce e meiga imagem do nosso Mestre Jesus, pedindo que nos abençoe, que nos acolha com muito amor e com muito carinho, que possa transformar todos os ensinamentos e colocá-los dentro dos nossos corações e das nossas atitudes do dia a dia. Que todos aqueles que aqui vieram em busca de uma palavra, de um conforto, de uma dor, de uma necessidade, que todos possam ser atendidos, porque os benfeitores celestes se aproximam de nós, nos inspiram, nos ajudam a entender cada vez mais como enfrentar os nossos desafios. Pedimos que possamos colocar em nossos corações tudo o que nos for ensinado nessa noite. E assim, mais harmonizados, nós vamos para as nossas rogativas, para as nossas vibrações. Vamos doar tudo aquilo que tivermos de melhor em nossos corações. E assim, com os nossos pensamentos elevados em Deus, em Jesus, nos amigos espirituais, vamos vibrar em benefício daqueles que precisam. Vibremos muita paz, muito amor, compreensão e fraternidade para o nosso país e para o nosso planeta, para que o amor ensinado por Jesus consiga superar o egoísmo, a violência e a intolerância entre os homens. Vibremos. Vamos vibrar muita luz, muito amor, compaixão e fraternidade por todos aqueles que sofrem, pelos que vivem a solidão, a tristeza, o desânimo ou a desesperança, que possam encontrar o conforto, a esperança e recebam o auxílio dos benfeitores celestes. Vibremos. Vibremos muito amor, saúde, acolhimento para as crianças nos abrigos, aos idosos nos asilos, aos nossos irmãos nos presídios e aos que vivem em condição de rua, para que recebam o auxílio necessário às suas necessidades. E vibremos pelos nossos lares, que possam ser um ambiente de amor, de paz e de refazimento. Agradecemos ao nosso Pai Criador por mais essa oportunidade de aprendizado e que possamos enfrentar os nossos desafios com fé, perseverança, sem nos deixarmos vencer pelo desânimo, lembrando sempre que nunca estamos sozinhos. Abençoa, Senhor, os nossos lares, os nossos familiares e todos aqueles que necessitam de amparo, de fortalecimento espiritual e proteção. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre, inspirando os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas ações. Que assim seja, graças a Deus. Fé e equilíbrio em todas as direções. Reflexão do livro Religião dos Espíritos,
escrito pelo Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Tema de hoje: veneno. Todos nós sabemos o que é um veneno, né? Aquilo que nos corrói, que nos destrói. Então, é aquele veneno que corrói o quê? O coração, gente. Né? Que surge da união entre a revolta e o desânimo. Quer dizer, a raiva, né? Nada dá certo na minha vida. Isso é uma revolta. Por isso, eu não faço nada, é desânimo. E que surge de onde será? Da emoção. E quando surge na emoção, vai para onde? Para o nosso cérebro. E quando chega no cérebro, olha, veja bem, vai transfigurando o nosso pensamento em desequilíbrio. Por quê? Né, dessa perturbação emocional, nesse desequilíbrio comportamental, né? Então, nós já sabemos. Então, desse modo, faz com que não enxerguemos o bem, né? Coisas boas que o céu espalha em tudo e em todos. A gente fica cega, surda, né? Para podermos enxergar a luz, as grandes pérolas de sabedoria também. E esse veneno, que é o agente sombrio, né, que nós já sabemos, procura maldade nas palavras do amor. Quantas palavras belas de orientação, palavras amorosas, né, que nos conduz para um soerguimento. Aí, na verdade, esse veneno vai trazer toxinas nessas palavras, né? E converte a nossa boca em fossa de amargura, levando os ouvintes, quem escuta, né, essas palavras, vai levar à sombra, à perturbação, como se pretendesse escurecer o sol e enlutar as estrelas. Que poesia, né, para explicar essa situação. Não vamos deixar escurecer o nosso sol. E o veneno, esse veneno ativa a suspeita e a desconfiança, né? Em tudo nós desconfiamos. Em lugar de termos a esperança e uma grande luz, né, no caminho. Por quê? Porque exalta a mentira, essas palavras venenosas, né? Com que faz de nós mesmos um campo deplorável de aspereza e loucura. Traz loucura sim, essas situações ásperas, né? Isso é o veneno. Então, vamos ver, né? Esse veneno faz paralisar as nossas mãos, quer dizer, os nossos trabalhos, na preguiça insensata. Não vou fazer nada não, estou desanimada, né? Acusa o mundo quando não consegue isso, né? Um traçar de objetivos, vai acusar o mundo, a própria vida, sem se preocupar em doar a menor expressão de ajuda, auxílio, né? E de entendimento. Eu tenho que compreender essa situação. Não, o mundo inteiro é culpado, né? Esse é o veneno. Por isso, para não correr o risco de não absorver este veneno, vamos nos guardar no clima luminoso do serviço constante. O que quer dizer isso? Vamos trabalhar, né? Vamos entrar na seara do movimento para a luz. É o nosso trabalho, gente. Essa é o nosso modo de atuar no mundo onde acha que está cheio de veneno, né? Como? Atuando com amor, com perdão, ajudando e aprendendo, né? Sem ser contaminado jamais por este grande veneno, né? Da incerteza, esse veneno que nos corrói a alma.
está corroendo a nossa alma, sim, a nossa existência, né? Por isso, e fazendo dela, enfim, né, da nossa existência um charco das trevas, né? Parece que só tem trevas na nossa existência, um lodo cheio de escuridão, cheio de um campo sem saída, né? Levando a gente num grande pessimismo. Isso é realmente muito terrível, né, na nossa existência. Então vamos nos soerguer para a bênção do amor do Pai maior com fé e equilíbrio em todas as direções. No cotidiano, somos aqueles que desejamos amar os outros. Esperamos amar os filhos, amar a esposa, o esposo, os pais, os irmãos, os amigos. E não nos damos conta de que o amor que nós extravasamos para fora deve refletir o amor que vem de dentro. Por isso, temos que ter bastante atenção nessa interação de natureza afetiva para avaliar se o conteúdo da interação ele está congruente, porque em vão nós nos manifestaremos em direção ao outro sentimentalmente com escassez dessa mesma propriedade de sentimento, de amorosidade que deve comparecer em relação a nós mesmos. Não conseguiremos chegar no outro se não chegamos em nós mesmos. Não conseguiremos alcançar os corações se nós não conseguimos ainda alcançar o nosso. Por isso, é em vão a movimentação de amar o outro para que o outro me ame porque eu sou incapaz de me amar. É necessário fazermos um olhar mais adequado para percebermos a nossa necessidade fundamental, a fim de que ela, em podendo ser atendida, eu possa, como decorrência, fazer a exteriorização desse autoatendimento de amorosidade para aqueles que circundam a vida na convivência diária comigo. Em outras palavras, eu preciso amar-me para poder amar você, amar o outro, o esposo, a esposa, o filho. Quem assim não se ama, não ama ninguém.